Resposta ao pastor Silas Malafaia. Meu nome é Thiago Santana e eu estou aqui para nós estudarmos a Bíblia mais uma vez juntos, tá certo? Se você tem gostado dos vídeos do nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, com o maior número de pessoas que você puder, tá certo? Curta os vídeos aí e divulgue. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje é para dar uma resposta ao pastor Silas Malafaia e também às diversas pessoas que têm usado o texto de Romanos 14 para afirmar que nós não precisamos mais guardar o sábado em nossos dias e nem as leis levíticas. No programa do pastor Silas Malafaia foi feita uma pergunta a ele. Nessa pergunta a pessoa perguntava o seguinte: pastor Silas Malafaia, nós devemos guardar ainda o sábado em nossos dias? E para responder a essa pergunta, ele usa Romanos capítulo 14, aonde diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga todos os dias iguais, e com base nesse texto ele vai dizer que não precisa mais guardar o sábado. Bem, eu queria convidar você a fazer um estudo de Romanos capítulo 14, basicamente até o versículo 6, nós não vamos nos deter no capítulo inteiro porque é muito amplo, Paulo vai tratar de muitas outras coisas, mas de muitos outros detalhes relacionados ao tema em questão. Mas eu queria em específico esses versos que são muito usados por essas pessoas, tá certo? Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6 e depois nós vamos fazer algumas considerações, nós vamos fazer uma análise bíblica e ver se de fato esse texto está apoiando o pensamento do pastor Silas Malafaia e de outras pessoas que têm usado esse texto aí para afirmar que o sábado não deve mais ser guardado, tá certo? Romanos capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga todos os dias iguais. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então veja bem, muitas pessoas, e o pastor Silas Malafaia se valeu desse texto para dizer que todos os dias são iguais e nós não precisamos mais guardar o sábado. Veja bem, primeira coisa, querido, em Romanos capítulo 14, você não encontra a palavra sábado. Primeira coisa, você não vai encontrar a palavra sábado no capítulo inteiro de Romanos 14. E nós vemos que Paulo está falando claramente de alimentação. Então nós vemos claramente que o contexto é alimentação. Ao nós estudarmos aqui, você vai perceber que o que Paulo está tratando é de dias que para o judaísmo era importante. Por exemplo, quando você estuda, e eu vou citar aqui alguns documentos antigos, como o Didaquê, a Mishnah, você vai descobrir que os judeus eles faziam jejum na quinta e na segunda-feira. Na segunda e na quinta. Por quê? Porque eles acreditavam que eram mais santos. Se você olhar lá em Êxodo, capítulo 34, no versículo 28, é quando fala que Moisés subiu para lá receber as tábuas da lei e tudo mais. Eles acreditavam que Moisés subiu numa segunda e desceu numa quinta, e por isso esses dois dias eram dias santos para jejum. Tá certo? Então nós vamos ver que aí Paulo não está tratando do sábado, o sábado semanal da semana. E sim, Paulo está tratando de dias que para o judaísmo aí eram dias considerados muito importantes para o judaísmo e tinham um rigor muito forte em cima deles. A questão aqui também o que acontece? Nós vamos perceber que dentro da igreja aqui de Roma havia dois tipos de cristãos, tá certo? Podemos dizer, por assim dizer. Havia aqueles ex-judeus que tinham vindo e ex-pagãos, ou seja, gentios.
E esses judeus que vinham do judaísmo, eles acreditavam que ainda tinha que seguir esses dias à risca. Mas esses outros pagãos, os gentios, eles não acreditavam assim. Eles pensavam, nossa, todos os dias são iguais. E aí Paulo vem aqui tentar resolver isso. E Paulo vai dizer para eles, olha, vocês não ficam brigando entre si, né? Porque quem faz diferença entre dias faz diferença para Deus, né? Quem come, come para Deus, não come para o seu próprio. Não fiquem brigando, não fiquem julgando um ao outro. Eu queria ler aqui um comentário Logos. E o comentário ele vai dizer assim na página 698, falando desse texto aqui, porque nós precisamos colocar o texto no seu contexto histórico. Paulo falou para a igreja, ele tinha um objetivo naquele determinado momento para aquela determinada igreja, tá certo? E o comentário começa dizendo assim, abre aspas, as declarações de Paulo em Romanos 14 foram interpretadas de várias maneiras e têm sido usadas por alguns, primeiro, para desprezar a alimentação vegetariana, para abolir a distinção entre carnes limpas e imundas, e 3, para remover toda distinção entre dias, abolindo assim o sábado do sétimo dia. No entanto, Paulo não está fazendo nenhuma dessas 3 distinções. Isso se torna evidente quando se estuda o capítulo à luz de certos problemas religiosos e afins que perturbavam alguns cristãos no primeiro século. Então, o que o autor já vai falar? Ele já vai falar aquilo que eu tinha comentado com você, que o texto não está falando do sábado, não está falando de alimentação, né? A questão da alimentação levítica, carnes imundas e tudo mais, e vegetarianismo. Ele vai falar de algum que nós precisamos botar o texto no seu contexto histórico e ver quais os detalhes que estavam perturbando os cristãos no primeiro século. Continuando. Paulo menciona diversos problemas que podem causar mal-entendidos entre os irmãos, como alimentação e observância de dias. Em 1 Coríntios 14, o problema do irmão amadurecido versus o irmão débil, no que refere-se à alimentação, também é mencionado. A Epístola aos Coríntios foi escrita menos de um ano antes da carta aos Romanos. Parece razoável concluir que em 1 Coríntios 8 e Romanos 14, Paulo esteja lidando com o mesmo problema. Em Coríntios, o problema é identificado com a ingestão de alimentos sacrificados a ídolos. De acordo com os antigos costumes, os sacerdotes pagãos praticavam um extenso comércio dos sacrifícios de animais oferecidos a ídolos. Paulo disse aos conversos, tanto do judaísmo como do paganismo em Corinto, que na medida em que os ídolos não são nada, também não havia de errado, nada havia de errado em si em comer alimentos dedicados a eles. Então veja bem, o autor aqui, quando ele vai fazer um comentário histórico, o que ele diz? Ele diz que aqui está tratando de alimentos sacrificados a ídolos, ou seja, o contexto histórico do texto vai demonstrar que Paulo está lidando, muito possivelmente, com o mesmo problema que existia na igreja de Coríntios 8, quando ele vai falar do débil e do forte. Por quê? Porque aqueles judeus que vinham do judaísmo, eles diziam, olha, nós não podemos comer carne e tudo mais. Por quê? Porque vai que essa carne é sacrificada a ídolos. E aí havia já os gentios e tudo mais que diziam assim, o ídolo não é nada, então nós podemos comer. E ficava um debate dentro da igreja, uma briga dentro da igreja. E aí Paulo vai aconselhar eles a uns não ficar julgando os outros, porque um faz diferença entre a comida e o outro não faz, e o ídolo não é nada, então isso não vai acarretar na perdição de nenhum dos grupos. Interessante isso daí. E aí nós também vamos ter outra questão, a questão dos dias de jejum. Um julga entre dia e dia, um faz separação entre dia e dia, que eu já vou entrar. Antes eu queria ler um outro comentário. Esse comentário é de Matthew Henry. No seu comentário, CB Matthew Henry, na página 43, diz assim, muito parecido era o caso acerca da guarda de dias. Aqueles que sabiam que todas estas coisas
tiveram fim com a vinda de Cristo. Não davam atenção às festividades dos judeus. E ele vai continuar dizendo o seguinte, ele diz assim: há provavelmente o caso do ex-judeu que ainda é favorável a carne cerimonialmente pura, diferindo do ex-pagão, que entende pode comer, né, de qualquer carne que se quiser. Não está claro se trata de abstinência de carne só por ser carne, ou se entrava na consideração o estar ela manchada por ter sido consagrada a ídolos. 1 Coríntios 10, 25. É provável que o preconceito girasse em torno de ambas as hipóteses. Em qualquer caso, quem comia não devia criticar quem não comia. Então veja bem, ele vai colocar essa citação aí, Matthew Henry. Então, diversos comentaristas bíblicos, quando eles vão, William Barclay e outros comentaristas, quando eles vão partir do comentário histórico, nenhum deles dá base para falar de questão de sábado dentro do texto de Romanos 14, porque o texto de Romanos 14 não está falando disso, ele está falando de dias de alimentação. E como eu disse para vocês, no judaísmo, os judeus achavam muito importante a questão de guardar a segunda e a quinta-feira para alimentar eles, para jejum. Então eles achavam que jejuar na segunda e na quinta-feira era lei, aquilo dali devia ser cumprido por todo mundo. E na verdade não era bem assim. Tanto que você vai ver esses 2 dias de jejum no livro de Lucas, no capítulo 18. Abra no livro de Lucas, capítulo 18, comigo, e você vai perceber uma coisa muito interessante. Quando nós temos o relato do fariseu e do publicano, você vai entender aí. Quando nós olhamos Lucas 18, versículo 12, olha só que interessante essa citação. Quando vai falar do fariseu e do publicano, diz assim: jejuo 2 vezes por semana, né, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então você veja bem, aqui ele vai falar, o fariseu, o que o fariseu diz assim: eu jejuo 2 vezes por semana, ou seja, ele mesmo confirma, texto bíblico, que os judeus jejuavam 2 vezes por semana, tá certo? Ou seja, dando base para as informações históricas que nós temos, que eles acreditavam que a segunda e a quinta-feira eram santas para jejum, e aí naquele debate entre qual era o dia santo para jejum, se podia ou não podia comer carne sacrificada a ídolo, Paulo vai dizer assim: um faz diferença entre dia e dia, o outro julga todos os dias iguais. Tanto que se você for olhar o Didaquê, no capítulo 8, que é um documento do 2º século, ele vai dizer que os judeus, depois de um tempo, os judeus piedosos, eles começaram a jejuar na quarta e na sexta-feira para contrastar esse outro público. Então veja bem, o Didaquê no capítulo 8, né, documento do 2º século, vai falar aí que os judeus, assim, que eles colocavam a questão de jejuar na quarta e na sexta-feira, ou seja, para se opor àquele outro grupo. Então havia dentro do judaísmo, meu amigo e minha amiga, muitas brigas e muitas discussões em prol de qual era o verdadeiro dia de se jejuar. Então havia muito essas tradições arraigadas ao judaísmo. E o que está acontecendo aqui em Romanos 14 é um desses debates onde um grupo acha que deve jejuar nesse dia, e o outro grupo acha que deve jejuar nesse outro dia. O outro grupo já pensa que não pode comer carne, porque pode estar sacrificado a ídolo. O outro diz assim: não, o ídolo não é nada, então pode comer. E aí Paulo vem e tenta demonstrar para eles e mostra para eles: olha, vocês não devem estar criticando, vocês não devem brigar, porque quem come, come para Deus, quem não come, não come para Deus, quem guarda dias, guarda para Deus, quem não guarda, guarda para Deus. Então vocês não devem estar brigando por causa disso. Paulo não está tratando do sábado semanal da semana. Então, dizer que Romanos 14 dá base para não guardar o sábado semanal é uma heresia. Então, cada vez que usamos esse texto aqui de Romanos 14 para dizer que não se pode guardar o sábado,
nós estamos cometendo heresia. É uma falta de responsabilidade, né? É um descomprometimento com a hermenêutica bíblica e com a exegese bíblica, com o método gramático histórico, ou seja, levar o texto em conta o seu contexto histórico. Ou seja, se eu ignorar o contexto histórico, se eu ignorar todo o contexto, como o pastor Silas Malafaia fez, claro, eu vou chegar à conclusão, e aí eu posso chegar a muitas outras conclusões. Agora, quando eu tenho em mente o contexto histórico do texto, é impossível chegar à mesma conclusão que o pastor Silas Malafaia chegou. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido não a me ouvir, não a ouvir um líder religioso, mas sim a ouvir o que o texto bíblico está dizendo à luz da história e dos fatos. Nós não devemos dar ouvidos a líderes religiosos simplesmente porque são líderes religiosos, e sim conferir aquilo que está nas Escrituras. O livro de Atos registra em Atos 17, versículo 11 e o versículo 5, que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles averiguavam, estudavam as Escrituras para saber se o que Paulo e Silas estavam falando era verdadeiramente o que estava na Bíblia Sagrada, no texto sagrado. E hoje muitas vezes as pessoas aí ignoram o que o texto sagrado diz e trocam um assim diz o Senhor pelo assim diz o meu pastor. E que você não seja assim. Tenha certeza, Romanos 14 não está falando de dia de guarda, não está falando do sábado semanal e também não está falando da lei levítica. Romanos 14 está falando de alimentos sacrificados a ídolos e dias de jejum, à luz do contexto histórico, tá certo? E do contexto bíblico. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com você. Curta o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esses vídeos para a maior quantidade de pessoas que você puder, tá certo? Que o Senhor Jesus esteja com você.